Olá, queridos, bom dia. Como vão? Tudo bem? Meu nome é Augusto e eu sou professor da Escola Dominical da UPA, da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Hoje, dia 17 de outubro, 29º domingo do tempo comum, segundo o nosso calendário litúrgico. E hoje eu achei que possivelmente seria hoje a última aula sobre Colossenses, mas hoje que é a penúltima, não foi a última. Hoje é a penúltima aula sobre o livro de Colossenses. Muito importante, novamente na aula anterior eu deixei passar um erro grosseiro, mas que eu espero que não tenha atrapalhado vocês, que foi nos dois primeiros slides, estava Colossenses bonitinho, certinho, e nos últimos dois slides ficou Filipenses. Então, inclusive, levei a erro também o nosso reverendo Anderson, que também acabou colocando como título da aula Filipenses e não é. A aula passada foi a sexta aula sobre o livro de Colossenses e hoje a sétima, a próxima é a última. Então, o texto estudado na aula passada, na verdade, foi Colossenses 4, de 1 a 6, em especial os versos 2 a 4. Só para, caso alguém tenha ficado na dúvida, e também se alguém ficou na dúvida, foi conferir na escritura, tratava-se do livro de Colossenses. Hoje a gente vai estudar, continua em Colossenses 4, de 1 a 6, só que agora dando destaque para os versos 5 e 6, que são maravilhosos, muitos aprendizados, como a gente tem visto, né, nas cartas paulinas, a quantidade de aprendizados é imensa. Vamos ao texto. Portai vós com sabedoria, com os que são de fora, com os que não são da igreja. No caso, a igreja de Colossos. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Né? Eu interpretei essa parte final da oração como que a palavra seja agradável, temperada com sal e que seja sábia, porque afinal de contas é parte da sabedoria saber como responder a cada um. Então, nesse pequeno trecho, nós temos pelo menos 4 direcionamentos, né, alertas que o apóstolo Paulo está nos dando à luz do que ele aprendeu com Jesus, à luz da sua missão, né, de seguir a Jesus. Aproveitar as oportunidades que as suas para o evangelismo, para a evangelização, para falar de Jesus, para manifestar Jesus. Lembra da aula passada? Né? Orem por mim, supliquem por mim, para que eu continue falando do mistério de Jesus e que eu continue manifestando Jesus nas minhas ações. Né? Esse era o pedido de oração do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Então, hoje, na sequência, né, nós paramos nos versos de 2 a 4, hoje os versos 5 e 6. Aproveitar as oportunidades para a evangelização. No ato de evangelizar, use a palavra agradável, a palavra com sal e a palavra sábia. Vamos pensar um pouquinho sobre cada um desses pontos? Bom, então vamos destrinchar um pouco. Né? Aqui eu selecionei algumas das características que pode ter essa fala, essa atitude, né, do evangelismo, que é aproveitar as oportunidades. Vamos lá. Aproveitar as oportunidades, primeiro de tudo, não falar de Cristo em meio a brigas. Vocês podem ver em todo o Novo Testamento, sempre que tem pessoas exaltadas,
agressivas, discutindo opiniões. Sempre que o clima começa a azedar, Jesus segue o seu caminho. Não é essa situação, ou melhor dizendo, essa situação não é a situação adequada para evangelizarmos, né? Falar de Cristo em meio a brigas não é a situação ideal para falarmos de Jesus. Não falar de Cristo como forma de acusação. Isso aí também o Novo Testamento está cheio disso, né? Por exemplo, colocando os fariseus, né, em relação ao discurso religioso que eles controlavam e que eles conheciam tão bem, né? Então, Jesus está a todo momento apontando: vocês fariseus, vocês estão usando a religião para acusar, para julgar negativamente, para, enfim, envergonhar, como é o outro que a gente vai chegar mais à frente. Não é isso, não é disso que eu venho falar, né? É isso que Jesus fala para os fariseus. Então nós também não podemos falar de Jesus como forma de acusação, porque senão estaremos fazendo o mesmo como os fariseus. Não falar de Cristo para se engrandecer. Outra atitude farisaica, né? Falar de Jesus para se engrandecer. Olha, veja como eu sou, que espírito eu sou, que eu recebi Jesus, eu recebi o seu perdão, veja como eu sou, como eu entendi, veja como eu sou capaz. Não, tudo isso que você tem, você encontrou Jesus, recebeu o seu perdão, ele fala o seu coração, tudo isso é vantagem do próprio Jesus, porque ele que te permite isso tudo, é ele que permite que isso tudo aconteça no seu coração. Não falar de Cristo para envergonhar alguém, a mesma atitude de acusação dos fariseus, não tem nada a ver com Jesus, e não falar de Cristo o que ele não falou de si mesmo, né? Então a pessoa vem e fala assim: não, porque eu sou discípulo de Jesus e ele vai operar a vingança do jeito que eu acho que eu tenho que me vingar. Você que falou mal de você, que é meu inimigo, né? E vejo que tem tanta coisa aí que é dita: o inimigo. Imagina, tem tanto inimigo, né? Na verdade, o ser humano geralmente ele passa batido, ele não olha o outro o suficiente, né? Com um amor suficiente, ele passa batido. Não é que ele seja inimigo, né? Que ele fique guardando raiva do outro. Mas as pessoas acham que sim, e pior, acham que Jesus vai vingar, vai vingar essa vingança do inimigo, que o inimigo vai cair assim assado, vai ficar arrasado. Isso aí não tem nada a ver com Jesus. Aproveitar as oportunidades. Agora, os pontos positivos. Falar que Cristo é Deus revelado. Nós acabamos de falar isso com o livro de Colossenses. Isso tem que dizer, isso tem que ser falado. Falar que Cristo é o plano concretizado de Deus para a nossa salvação. Essa também é outra obrigação, né, ao discípulo de Jesus falar sobre isso. Está dito em dezenas de momentos do Evangelho, né? A gente acabou de falar sobre isso, né? Que Jesus é a revelação do mistério de Deus, né? Falar que Cristo, como Deus Filho, é amor, né? Não é outra coisa que não amor, né? Falar que Cristo não faz acepção de pessoas, ele não separa pessoas, ele não faz distinção de pessoas. Essas pessoas são válidas, as outras não, essas são mais importantes, as outras são menos. Isso não existe em Jesus. Manifestar Cristo pelo exemplo, né, é outra coisa que nos é dita em vários momentos do Evangelho. Não fique tão preocupado com o que você fala, fique mais preocupado ainda em como você age e qual exemplo que você dá, o que você manifesta no seu comportamento, né? O apóstolo Paulo
tanto em Filipenses como em Colossenses, está todo momento dizendo que a gente deve ser excelente. E, por último, mas não menos importante, falar e praticar a prioridade dos pequeninos. Vocês lembram daquela passagem, né, de Mateus? Senhor, quando foi que tu estavas nu e nós não o ajudamos? De Jesus. Olha, vocês, toda vez que vocês estavam diante de alguém com fome, com sede, preso, nu, solitário por ser estrangeiro, toda vez que vocês estiveram diante de uma pessoa nessa situação e não ajudaram, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. Né? Então, Jesus se coloca no lugar dessas pessoas, desses pequeninos, que eles chamam de pequeninos, e diz, olha, vocês devem ajudá-los, porque é a mim que vocês estão ajudando. Então, falar e praticar a prioridade dos pequeninos, que está lá em Mateus 25. Né? A prioridade diante de quem? Do faminto, do solitário, no caso do estrangeiro, né? O solitário. O estrangeiro também é o perseguido, aquele que foi expulso de algum lugar, o preso, e por aí vai. Né? E para a gente terminar, os outros 3 itens, né? Palavra agradável, com sal, palavra sábia. Palavra agradável. A fala deve ser agradável para quem ouve, principalmente. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão preocupadas apenas com o que elas estão confortáveis de falar. Elas gostam. Eu sou professor, posso confessar a vocês que eu conheço muitos professores que adoram gostam de falar porque adoram a própria voz. E falam muito, mas muitas vezes estão falando apenas para si. Né? A palavra agradável, ela deve ser agradável para quem ouve. Né? Quem fala deve ser gentil, excelente, gracioso e se livrar de pré-julgamentos sobre quem aborda. Isso está em Jesus a todo momento. Né? Os apóstolos juntam com ele e falam assim, olha, Jesus, não vá falar com aquela mulher ali não, que aquela mulher é isso, aquilo outro. Jesus, não atende essa multidão aí não, porque essa multidão daqui a pouco está com fome, está com não sei o que lá. Jesus, não vá falar com esse homem que ele é cobrador de impostos, que não sei o que, não vá falar. E Jesus ignora totalmente e vai falar totalmente de peito aberto com essas pessoas. Ele não chega para a mulher e fala assim, mulher, eu vou falar contigo, mas você está doente desse jeito aí, você fica aí, não encosta em mim, eu vou falar com você à distância. Não, ele não tem nenhum pré-julgamento sobre quem ele aborda. Palavra com sal. O sabor deve existir para atrair as pessoas. A palavra deve atrair as pessoas. Mas isso não pode servir para que a palavra não seja a plena verdade das Escrituras. A palavra deve ser atrativa, mas não pode ser falseada. Ela tem que ser a verdade inteira. E, finalmente, para a gente terminar, a palavra sábia vocês estão carecas de saber que sempre que tem sabedoria nas Escrituras, sabedoria é igual a temor a Deus. Reconhecer que Deus é Deus. Né? O temor a Deus é o fundamento da sabedoria. Devemos saber que nós temos de falar, é um mandamento. Mas quem age e transforma os corações é Deus. É você reconhecer qual é a sua parte de criatura e saber reconhecer a parte maior, que é a parte do Criador. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. A próxima é a última de Colossenses. Fiquem com Deus, vocês tenham um ótimo domingo e vamos ao nosso culto. Tchau, tchau!